Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito perguntado e que tem muitas dúvidas, que são revestimentos. Qual revestimento escolher? Laminado, vinílico, porcelanato, polido, acetinado. Então hoje eu vou tentar dar um apanhado geral em várias dessas dúvidas para te ajudar a escolher qual que é o melhor piso aí para sua casa. Bom, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de revestimento, principalmente para a parte de piso, é sobre a diferença entre o piso quente e o piso frio, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso lá no Instagram e em outras redes sociais, mas eu queria falar rapidinho a diferença entre os dois. Geralmente, a gente tem essa ideia, né, de que porcelanato, cerâmica são pisos frios, porque são pisos gelados e deixam a casa gelada, e madeira, né, laminado, essas coisas mais naturais deixam a casa mais quentinha, são materiais mais quentinhos. Na verdade, o que acontece? Pedras, porcelanatos, cerâmicas, metais, eles são materiais que são bons condutores de calor. Isso significa que quando você toca ele, sempre quando dois corpos se tocam, aulinha de física agora, sempre quando dois corpos se tocam, a tendência é equilibrar a troca de calor, e para isso um rouba calor do outro. E é isso que o piso cerâmico faz. A hora que você toca nele, como geralmente o nosso corpo ele tem uma temperatura mais alta que a temperatura ambiente, então imagina, o porcelanato tá aqui em temperatura ambiente e você chega e toca nele. Quando você toca, automaticamente ele já rouba um pouquinho do seu calor para vocês tentarem ficar igualados, digamos assim. E é por isso que a gente sente esse gelado, porque não é que o piso ele está mais gelado que a temperatura ambiente. Então, quando você toca ele dá essa roubadinha de calor seu. E é por isso que a gente tem essa sensação de sempre estar gelado, sabe? Isso acontece com metais, com pedras e com diversos outros materiais que possuem essa característica. Já madeira natural, laminado, vinílico, eles são materiais que são o oposto disso. Então, eles não conduzem o calor tão bem, tá? Então, eles vão fazer essa mesma troca que acontece entre a pedra, entre o metal e a gente, só que de uma maneira muito mais lenta, de uma forma muito mais lenta. Então, ele troca calor, só que a gente não sente tão rápido, porque quando a gente toca, ele demora um pouquinho, entendeu? Então, é por isso que a gente tem essa sensação dele ser mais quentinho. Qual que é melhor e qual que é pior? Não tem dessa de melhor ou pior. Tem o que é melhor para você, no seu caso, na região que você mora. Então, por exemplo, em regiões mais frias, como aqui eu tô em Curitiba. Aqui em Curitiba, você usar porcelanato ou uma pedra assim na casa inteira acaba deixando sim com essa sensação mais fria, porque aqui é bem mais frio. Então, quando você pisa descalço, por exemplo, você sempre parece que tá muito mais gelado do que realmente está. Então, a gente acaba optando por opções mais quentinhas, né? Opções madeira, laminado, vinílico. Se você mora numa região mais quente, norte, nordeste, talvez isso não seja um problema para você, né? Seja até bom você, a hora que você entra em casa, tira o calçado, sente um piso mais fresquinho, né? Sentir esse geladinho é mais gostoso, porque tá uma temperatura mais alta, você tá com calor, enfim, dá uma certa refrescada no ambiente. Então, vai muito de você analisar qual que cabe melhor aí para você, para sua casa, para sua região, tá bom? Entrando na parte dos porcelanatos. Quando você for pesquisar porcelanatos, tinha separado mais um. Vocês vão ver que tem vários tipos, vários acabamentos, esmaltado, técnico, enfim. Mas a principal diferença, a principal dúvida que as pessoas geralmente têm é entre o acetinado e o polido, tá? Então, aqui já dá pra ver bem, tá vendo que tá refletindo toda a minha janela? E esse aqui já não tá. Esse aqui é acetinado. Acetinado, ele é fosco, sabe? Aquele acabamento fosco, sem brilho. Ele tem um brilhozinho, mas é bem de leve, é quase imperceptível. Não consigo nem mostrar aqui pra vocês. E o polido, que aí ele é brilhosão mesmo, tá vendo? Parece que tá um espelho, ele reflete
Ó, tá refletindo até a câmera lá. Ele reflete mesmo. Então, qual que é a diferença? Geralmente as pessoas perguntam qual que é melhor, qual que é pior. Em questão de resistência, qualidade, não tem diferença nenhuma, porque ambos são porcelanatos, o processo de fabricação é o mesmo, a diferença é que esse aqui vai receber mais uma etapa, vai passar por mais uma etapa, que é a etapa de polimento da peça, que é o que vai fazer ele ter esse brilho maior, tá? Vou deixar aqui em cima, tem um vídeo explicando como que é o processo de fabricação de porcelanato esmaltado. E o acetinado, ele não passa por essa fase de polimento. E aí ele fica mais sem brilho mesmo, fosco, né, que a gente chama. Vantagens e desvantagens. Tem gente que prefere o porcelanato polido, porque diz que é mais fácil para limpar, ele não marca tanto. E tem gente que prefere o acetinado para limpar, porque diz que ele é mais fácil, que ele não marca tanto. Minha opinião, tá? Isso depende muito do gosto da pessoa. Eu acho que o porcelanato polido, ele é mais chatinho para limpar. Por quê? Se cai qualquer coisinha aqui, qualquer manchinha ou um pingo d'água, qualquer coisa que cai aqui, que faça uma manchinha ou que deixa meio manchadinho assim, você vê de longe, porque todo piso ele reflete. A hora que chegar numa parte que tá mais embaçadinha, você vai ver. E nesse aqui já não acontece isso. No geral, eu sempre prefiro o acetinado, porque eu acho que ele fica bem mais elegante, assim, sabe? Porque o polido acaba refletindo demais, reflete a casa inteira no chão, um pouco demais às vezes. E pra mim, o acetinado eu acho mais fácil pra limpar, pra manter, por conta disso, porque não fica refletindo tanto e aí você não... Porque quando o porcelanato é polido, ele tem que estar, pra você conseguir ver aquele espelho, assim, tem que estar 100% limpo o tempo inteiro, né? E a gente sabe que isso é difícil, né, de acontecer no dia a dia. Outras opções além de polido e acetinado, você vai ter os antiderrapantes, ou algumas marcas chamam de hard, que é aquele piso para área externa mesmo, sabe? Então, área onde chove, garagem aberta, calçada, que é aquele que tem aquelas granilhas que não deixam você escorregar, tá? Então, ele prende o sapato ali para não escorregar, tá? Esse é basicamente para isso, para usar em áreas onde ficam abertas, pegam chuva e você pode cair, escorregar e tal. No banheiro, sempre coloque o acetinado ou o piso de acabamento natural. Acabamento natural, ele tá entre o acetinado e o antiderrapante. Ele não chega até aquelas bolinhas do antiderrapante, mas ele tem uma leve texturinha assim. Não dificulta a limpeza nem nada disso, é mais um charme assim pra imitar uma pedra e tal. No piso do banheiro, escolha sempre esses dois, tá? Ou natural ou acetinado. Por quê? Principalmente no box, porque a hora que cai espuma de shampoo, espuma de sabonete aqui, esse piso que já é mais liso em contato com a água, vira literalmente um sabão. Então quem tem criança em casa, quem tem pessoas idosas em casa, tome cuidado, porque pode ser que aconteça algum acidente, tá bom? Então, atenção redobrada aí nos banheiros, principalmente no box. Acho que de porcelanato, revestimento é isso. Tem diferença também entre retificado e bold. Se vocês olharem esse aqui que eu tô segurando, ele é bem retinho nas bordas, tá vendo? Que ele é bem retinho, ele não tem ondulação, não tem nada disso. Isso é um piso retificado. O que isso significa? Significa que ele passa por um processo de retífica que basicamente vem uma serra cortando e alinhando exatamente, deixando exatamente 90 graus todos os cantos e laterais, tá? Qual que é a vantagem? A hora que você encosta um no outro, você é quase perfeito o encaixe, tá vendo? Então com isso você consegue fazer juntas menores, tá? Então esses retificados você consegue fazer juntas de 1 milímetro, tá? E com isso você tem menos área de rejunte, que a gente sabe que o rejunte é mais chatinho para limpar. Eles são um pouquinho mais caros do que os bolds. Os bolds, eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas em vez de ser retinho esse acabamento, eles têm um acabamento arredondado.
Isso faz com que você precise de mais área de rejunte. Então, por exemplo, num bold você vai ter que ter uns 3 milímetros de rejunte, enquanto aqui você tem um, no bold você vai ter que ter uns 3 milímetros para você conseguir deixar alinhado todas as peças, porque ele vai ter uma diferencinha aí de uma peça para outra, tá? Para você que tá com orçamento apertado, né, fase final de obra, o bold é sim uma ótima opção. Ele é tão resistente quanto, ele não deixa de ser um porcelanato, ele só vai ter essa diferença aí no acabamento, que ele vai ter as juntas um pouquinho mais grossas, mas não é nada que super atrapalhe, né? Vai ter mais rejunte ali pra limpar, mas tudo bem, tá? Se você tiver tudo bem com isso, não tem problema nenhum. O que acontece com laminados e vinílicos? Muita gente pergunta se, laminado não pode molhar, laminado não pode não sei o quê. Na verdade, não é tão assim, tá? Claro que você não pode chegar e jogar um balde d'água, óbvio, né, no laminado, nem nada disso. Mas você pode sim, você consegue sim limpar, passar um pano, normal, tá? Só que você tem que tomar cuidado. Vamos supor, se você sair, deixar a janela aberta e chover e molhar o piso, pode ser que ele estufe. Por quê? Não é porque não é bom o piso nem nada disso, é porque ele é feito de madeira, né? Ele é um compensado, ele é como se fosse um MDF de madeira. A madeira, ela absorve bastante água, tá? Então tem que cuidar por conta disso. Vantagens do laminado. Ele é bem mais barato que o vinílico, tá? Você vai encontrar ele aí na faixa da metade do valor do vinílico. Você pode colocar em praticamente qualquer superfície, né? Você consegue instalar ele, você precisa vir com uma manta antes. Ele é de encaixe, né? Então aí ele vem encaixando por cima dessa manta. Então não precisa fazer uma preparação de piso. Claro, o piso tem que ser impermeabilizado, né? Tá certinho e tá nivelado, né? Mas você não precisa ter um piso tipo totalmente niveladinho, super, hiper, sem um grãozinho de nada, como no vinílico. Desvantagens, essa questão que ele é um pouco mais sensível e tem muita gente que não gosta o barulhinho que ele faz quando você pisa. Então aqui onde eu tô é laminado, eu vou tentar mostrar o barulho que ele faz, ó. Essa minha cadeira tá vendo? Eu tô batendo o pé no chão. Tá vendo que ele faz um barulhinho de... dá pra sapatear. Isso no andar de baixo você escuta super bem, tá? Você escuta mesmo. E aí vem o vinílico, que ele não tem essa composição de madeira, né? Então ele tem uma composição totalmente sintética. E ele tem de várias espessuras e de vários tipos, então você pode usar ele tanto colado como clicado igual o vinílico. Só que a diferença dele é que você precisa preparar o contrapiso antes, tá? Então você precisa vir com uma massa ali de nivelamento, de preparação, para deixar bem retinho, porque o vinílico ele é um pouco mais fino, não é aquela manta, como eu posso explicar? Tem uma manta no mercado que ela é super fininha, é tipo um papel, é como se fosse um vinil. Aquilo lá não é vinílico, tá? Aquilo lá é outra coisa, é bem pouco resistente. Eu tô falando de vinílico e eu não tenho nenhum pra mostrar. Mas ele tem 2 a 4 milímetros de espessura e você vem colando as peças dele ou encaixando. Vou tentar deixar umas fotos aqui. Você tem sim que deixar o contrapiso totalmente reto, então vem com uma massa. Depois que a massa seca, o instalador lixa toda essa massa, aí que ele vem com a cola. Então é todo um processo que você tem que fazer. Vantagens, ele não faz esse barulho, né, esse toque-toque que eu mostrei aqui do laminado. Ele também tem uma qualidade térmica e acústica melhor. Alguns deles você encontra aí sendo antibactericidas, né? Então ele tem essas vantagens e é rápida a instalação, né? Tanto do laminado quanto do vinílico, você tem uma instalação mais rápida, né? É simples, né? Só você tem que fazer poucos recortes ali nos cantos e tal, mas é relativamente simples, tá? O laminado, o vinílico, ele também é um pouco mais resistente à água, né? Por ser totalmente sintético, você pode ter um contato maior com a água, mas de novo, você não pode deixar ele virar uma piscina, entendeu? Não pode jogar
lavar de balde, mas assim, ele é mais resistente, não é nem tanto pelo vinílico, mas mais por causa da cola, né, que a cola à base d'água ela solta. Essas são as principais diferenças, basicamente. O vinílico, ele vai ser aí um pouco mais caro que o laminado, tá? Depende muito da região, da marca, mas você vai encontrar aí uma média de R$100 o metro quadrado, mais ou menos, de um bom vinílico, tá? Essas são as principais perguntas que me fazem, principais dúvidas que as pessoas têm. Essa questão, né, de será que eu coloco na minha casa tudo porcelanato? Será que eu coloco tudo vinílico? Será que eu entro com laminado? Então, eu acho que você fazer esse comparativo é bom para você ver o que funciona para você, para tua casa, para tua obra, para o teu orçamento, né? Para a região aí onde você mora. E aí você consegue fazer uma escolha melhor aí, né? É isso! Se você tem esses revestimentos em casa, vinílico, laminado, conta aqui embaixo pra mim qual que é a sua experiência, se você gosta, se você não gosta, o que você quer saber também, alguma dúvida, se ficou com mais alguma dúvida, escreve aqui embaixo também que você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, me ajuda a chegar a 1000 seguidores, eu ia falar, 1000 inscritos, e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que tá construindo, que tá nessa fase de revestimentos aí, que tá reformando, que precisa de um socorro, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo, tchau!